A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical Segmento Jovens, aqui da UMADIO, da cidade de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo a essa pré-aula. Eu me chamo Valdir Floriano, sou presbítero da igreja e estamos aqui para falar da lição de número 12. Essa lição que está sendo uma lição tremenda, uma lição muito boa, com muito aprendizado, com muito conteúdo. E o tema dessa lição é venha depressa. Então, o apóstolo Paulo aí dando algumas recomendações para Timóteo, venha depressa é o título da lição e daqui a pouco você já vai entender o que significa esse venha depressa. O texto principal nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O resumo da lição diz assim, de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. Então esse venha depressa nada mais é do que um pedido do apóstolo Paulo a Timóteo para que Timóteo fosse realmente visitar o apóstolo Paulo o mais rápido possível. E dentro desse pedido, Paulo faz ali uma série de recomendações, dá uma série de instruções e é o que nós vamos aprender na lição de hoje. Na introdução, diz assim, eu quero só destacar aqui na introdução, as prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Isso nós estamos falando de 64 depois de Cristo. Então as prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Roma era uma cidade espetáculo, com tantas atrocidades praticadas, corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas. Então olha só o contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo na época. Em 64 depois de Cristo, o Império Romano, através do imperador Nero, que foi um dos imperadores mais cruéis, mais bárbaros, mais implacáveis da história. Então ele estava ali impetrando uma grande perseguição contra os cristãos, inclusive acusando-os de terem colocado fogo em Roma. Então essa foi a acusação dele. Então um homem completamente desgovernado, Então um imperador completamente desgovernado que emplacou uma grande perseguição contra os cristãos. Isso nós estamos falando de por volta do ano 50, a 64, 65 depois de Cristo, onde Nero era realmente o imperador. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, hoje nós vivemos um martírio, Então, porque o apóstolo Paulo sabia que de onde ele estava, daquela prisão, possivelmente acorrentado, ele seria executado. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de grande martírio de reputação. É o martírio de reputação. E o que vem a ser isso? É quando você, cristão, por defender tudo que você defende, os valores, os princípios, as verdades, por você pregar a mensagem que você prega, muitas vezes você é perseguido e muitas vezes tentam calar a sua voz. Nos espaços que você frequenta, você não tem lugar de fala. As pessoas não permitem que você manifeste a sua opinião. Por quê? Porque você é taxado de radical, você é taxado de fundamentalista, você é taxado de extremista, você é taxado de discurso de ódio e eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente. Então, só para a gente pegar aí essa questão da introdução. No primeiro tópico, nós temos o seguinte: pregue a palavra. Pregue a palavra. E o primeiro subtópico, consciência da missão. Eu destaquei aqui, fica evidente a preocupação primordial de Paulo com relação à continuidade da pregação do Evangelho. Olha só, nós estamos vivendo num momento em que se faz necessário a pregação do Evangelho, em que se faz necessário que as pessoas, os indivíduos, as almas, aquelas pelas quais Jesus morreu, Jesus veio e deu a sua própria vida, se faz necessário que essas pessoas sejam confrontadas com relação às suas práticas pecaminosas. Só que nós estamos vivendo num tempo em que está acontecendo uma grande inversão de valores. O pecado já não é mais denunciado, as pessoas já não são mais confrontadas com relação às suas práticas pecaminosas. E o apóstolo Paulo assevera e enfatiza fortemente isso,
pregue a palavra de Deus. Então, o principal objetivo do crente, o principal objetivo do cristão é pregar a palavra de Deus, é proclamar, é anunciar, é levar essa mensagem, é pregar, como diz o apóstolo Paulo, em tempo e em fora de tempo, anunciando com as pessoas com as quais você interage, as pessoas com as quais você se relaciona, nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares, principalmente falando aí do público jovem, nos ambientes escolares, realmente o jovem ter essa certeza, essa convicção de se posicionar com relação a tudo o que está acontecendo no mundo, como nós estamos vendo acontecer. Então fica aqui a ênfase, ó, ele tinha consciência da missão. O apóstolo Paulo tinha clareza daquilo que ele realmente precisava pregar. E a tônica da mensagem cristã, é realmente a pregação do evangelho. E Paulo aqui como líder, o que ele faz qual é a recomendação que ele dá para Timóteo? Você tem que entender, você professor, você que é o líder de jovens, que o líder o que faz? Ele encoraja, ele incentiva, ele motiva, ele demonstra para o seu liderado, ele demonstra para o seu discípulo, através de uma vida ilibada, através de uma vida exemplar, através de uma vida de humildade, através de uma vida de crescimento contínuo, ele mostra, ele encoraja, ele incentiva, ele anima, ele leva uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, e é isso que o apóstolo Paulo realmente está fazendo. E o apóstolo Paulo tem realmente consciência do legado que ele está construindo. Então, pela consciência que ele tinha de que possivelmente ele não sairia da cadeia e de que possivelmente ele iria morrer ali mesmo, ele está realmente demonstrando que tem consciência de tudo aquilo que ele construiu, do legado que ele deixou, e ele passa isso para Timóteo, incentivando Timóteo que continue realmente dando sequência naquele trabalho que ele já havia iniciado. O segundo subtópico nós temos assim, ó, a missiologia paulina. Eu destaquei aqui desse subtópico o seguinte: atualmente os métodos tidos como inovadores apresentam como alternativa para que as igrejas sejam relevantes, defendem um jeito humanista secular de fazer missão, no qual a essência não é mais a preocupação com o evangelho. Então aí eu falei aqui, né, anteriormente, que hoje há uma ênfase muito grande, principalmente no que se refere às teologias progressistas, às teologias liberais, teologia da libertação, teologia da missão integral. Há uma ênfase muito grande na questão da justiça social, há uma ênfase muito forte na questão da igualdade social, da aceitação. Aí nós vemos as igrejas inclusivas para aceitarem as pessoas assim como elas estão. E não é bem assim. Por quê? Porque o evangelho reivindica uma tomada de consciência do pecado e o arrependimento. Então, o apóstolo Paulo tinha muita clareza da questão missiológica, onde ele levava a palavra, onde ele levava o evangelho, ele tinha plena consciência de que a tônica do evangelho era levar as pessoas ao arrependimento. E continuando, diz assim, ó, a igreja pode sim desenvolver outras ações no seu dia a dia, de cunho social, cultural, por exemplo, mas nenhuma delas pode substituir a sua missão precípua ou a sua missão principal, que é o quê? A pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. E essa pregação do evangelho, sim, é uma pregação que confronta as pessoas, que leva as pessoas a refletirem sobre as suas vidas, sobre as suas práticas, sobre as suas ações, sobre a sua proximidade com Deus, buscarem o arrependimento, se converterem e deixar o caminho do erro e deixar o caminho do pecado. Pois foi isso que Jesus disse, ó, vai e não peques mais. Jesus não se agrada e Jesus não compactua com pessoas que tomam a decisão de viver uma vida pecaminosa. E nenhuma prática social, nenhuma prática de igualdade social, nenhuma prática de caridade substitui o poder da ação da palavra de Deus na vida do indivíduo. Por que isso? Porque quando uma pessoa verdadeiramente é transformada, impactada pela palavra, automaticamente ela começa a manifestar
a generosidade e ela começa a manifestar também a caridade, porque esses são frutos do Espírito e isso espontaneamente começa a se manifestar na vida das pessoas. Então a tônica do Evangelho continua sendo o arrependimento. Então isso precisa ficar muito claro. O terceiro subtópico diz assim, ó, o conteúdo da pregação. Então o conteúdo da pregação de Paulo diz assim, ó, Paulo adverte Timóteo para que pregasse a palavra em tempo e em fora de tempo. É a exposição, ele fala da exposição da doutrina. Então, para você entender aqui um pouquinho do que é doutrina, então, que doutrinas, afinal de contas, nós encontramos na Bíblia Sagrada? A doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, que é a cristologia, a doutrina do pecado, que é a martiologia, a doutrina da salvação, que é a soteriologia, a doutrina da igreja, a doutrina das missões, que é a igreja, a eclesiologia, das missões é a missiologia. Então são várias doutrinas. E essas doutrinas, a essência dessas doutrinas, as convergências, né, essenciais que estão realmente contidas na Bíblia, elas precisam e devem ser pregadas e defendidas por todo cristão. Então esse é o conteúdo da pregação de Paulo. No segundo tópico, diz assim, ó, combati o bom combate. E no primeiro subtópico diz assim, ó, a expectativa do apóstolo. Eu destaquei aqui somente assim, ó, essa parte. Ele precisava, como tantos outros santos, passar pela morte e aguardar o dia da ressurreição, como já havia ensinado, para consolo dos cristãos. Então veja, a expectativa do apóstolo Paulo, como a gente observa em algumas das suas cartas, como Tessalonicenses, por exemplo, ele diz assim, ó, e nós os que estivermos vivos. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo nutria a expectativa de que ele seria arrebatado também. Só que com o passar do tempo, ele foi observando que realmente ele iria passar para a morte. Só que ele também tinha essa expectativa e essa esperança, porque uma coisa necessariamente não anula a outra. Nós, por exemplo, nós temos, de repente, a imaginação ou o pensamento ou a ideia de que Jesus virá a qualquer momento, e ainda nos nossos dias, mas pode ser que a gente tenha que passar pela morte primeiro. E está tudo bem, porque o apóstolo Paulo ensinou isso. E há uma expectativa, há uma esperança tanto para os que morrerem, quanto para os que permanecerem vivos, né? Mas o importante de tudo isso é estar preparado para morrer por Cristo. Então, isso aqui é uma questão muito forte, é uma questão muito séria, porque nós estamos vivendo num tempo, numa época. Eu não digo que daqui, de repente, 5, 10 anos, as pessoas vão ter que realmente assumir uma posição. Ó, você é cristão, você é esse que tem discurso de ódio, você é esse que prega intolerância, que prega essas mensagens de denúncia em relação ao pecado. E vai chegar um tempo que nós precisamos ter essa convicção, principalmente para o jovem que está nos ambientes escolares, né, de ensino médio, de ensino acadêmico, ele vai ter que manter a sua convicção. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo fazia. Mas o que mais chamava atenção e o que mais contribuía para que Paulo fosse construindo a sua autoridade e deixando o seu legado era a convicção que ele tinha. Ó, eu estou morrendo, eu vou morrer, mas eu não vou negar a fé cristã. E é onde ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que fé? A fé de que Jesus morreu, a fé de que Jesus ressuscitou e de que ele um dia vai voltar para levar o seu povo, para levar os seus escolhidos, para salvar, para levar os salvos em Cristo Jesus. Então ele mantinha essa fé. O segundo subtópico do tópico 2 diz assim, ó, a transição. E o que eu destaquei aqui foi onde diz assim, ó, esse é um grande sinal da maturidade e convicção espiritual de Paulo. Não obstante o apóstolo Paulo estar passando assim por tantas dificuldades e ele aqui passar por um momento onde ele percebe que há muitas batalhas espirituais, muitas perseguições, não obstante isso ele mantém a sua convicção e ele mantém a sua certeza de que realmente ele estava no caminho certo e ele tomou a decisão certa. E ainda diz assim, ó, além de cumprir o seu ministério, ele soube formar outros líderes. Então isso revela aqui uma maturidade muito grande, porque o apóstolo Paulo, além de ele ter essa convicção de pregar o evangelho, pregar o arrependimento, ele tinha uma preocupação também em formar
discípulos, né? Formar seguidores que dessem continuidade àquele trabalho. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ele tinha muita convicção do seu propósito. Então, só para falar aqui um pouquinho de propósito, eu gostaria que você chamasse a atenção dos seus alunos para o seguinte: quando você fala de propósito, fala de algo assim, ó, paixão, vocação, profissão e missão. Quando você tem esses 4 elementos, você pode dizer que você vive um propósito. Então, para a gente poder discorrer sobre cada um desses pontos: paixão, aquilo que você ama fazer, aquilo pelo qual você é apaixonado a fazer. E quem não é apaixonado por pregar a palavra de Deus? Vocação, aquilo que você mais sabe fazer. Você que frequenta a escola dominical, frequenta os cultos, que se converteu, que lê a Bíblia, que se consagra, que ora, que busca a presença de Deus, você está cada dia mais se alimentando, tem um desejo, você tem fome pela palavra de Deus, então você gosta de fazer isso. E isso fala da sua vocação, aquilo para qual você é chamado e você se dedica em aperfeiçoar para fazer cada dia o seu melhor. Quando fala em profissão, aquilo para qual você eventualmente é remunerado para fazer. Então a sua subsistência, a sua manutenção, a sua sobrevivência depende daquilo que você ama fazer, daquilo que você melhor sabe fazer, e você é remunerado para isso e não tem problema nenhum com isso. A Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. E a missão, aquilo que você faz e que impacta a vida das pessoas. Então não tem obra maior que essa para você construir um legado, para você começar a ter uma certeza do seu propósito, exatamente dentro daquilo que você faz, não sendo exclusivamente na obra do Senhor ou no reino de Deus de maneira direta, mas se você é um advogado, se você é um empresário, se você é um administrador, se você é um engenheiro, se você é um médico, ou seja lá que profissão for, mas que você pega parte dessa tua profissão, daquilo que você faz com tanto amor, com tanto carinho, que você se dedica e você investe para o reino de Deus, sim, você pode dizer que você é uma pessoa que tem amor pela palavra e que tem amor pelo evangelho. O apóstolo Paulo coloca aqui, oferecido como libação, é o terceiro subtópico do segundo tópico, onde ele diz assim, oferecido como libação. Demonstração, eu destaquei aqui, é uma demonstração concreta de sua entrega pessoal à causa do evangelho, o seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. Então Paulo entregou a sua vida, Paulo gastou a sua vida em prol do evangelho, proclamando o evangelho. E não obstante ele estar no fim da sua carreira, estar no fim da sua vida, nada disso fez com que a sua convicção fosse abalada. No terceiro tópico nós temos assim, o desfecho paulino. O primeiro subtópico diz, o apelo a Timóteo. O que eu destaquei aqui foi a seguinte parte, a necessidade da sua capa. O apóstolo Paulo pede a sua capa, por quê? Porque naquele tempo, para fazer as navegações, que era muito através dos navios, das embarcações que existiam na época, se ele esperasse muito para chegar, por exemplo, o inverno, ele não conseguiria chegar a tempo. Porque o apóstolo Paulo sabia que a qualquer momento ele poderia ser executado. Mas ele pede a sua capa. O apóstolo Paulo pede a sua capa. Para quê? Para que ele pudesse se proteger do frio. Mas ele pede aqui também os livros, os rolos e os pergaminhos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um homem estudioso. Ele se dedicava ao estudo, ele se debruçava diante dos textos da palavra de Deus. E que coisa linda é quando você tem um jovem, você, professor, enfatize isso para o seu jovem. Se debruçar, buscar conhecer mais a palavra de Deus, buscar se aprofundar na palavra de Deus, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, quando você vê muitos jovens caindo, falhando, desistindo, abandonando a fé, é porque faltou conhecimento, porque faltou convicção e certeza das verdades contidas na palavra de Deus. O segundo subtópico do terceiro tópico diz assim, as decepções de Paulo. Eu destaquei aqui, Paulo também experimentou decepções com os seus liderados. Na nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã, isso você líder, com a sua maturidade, você professor, com a maturidade que você tem, com a experiência que você tem, compartilhe isso com os seus alunos, que muitas vezes na jornada, o seu aluno muitas vezes que é um jovem, às vezes eles vão se decepcionar com algumas situações, vão se decepcionar
com algum cenário, vão ter alguma experiência que pode gerar um desapontamento, que pode gerar um desgosto, mas nada disso pode abalar a sua fé. E o exemplo disso é o apóstolo Paulo, e onde ele vai relatar aqui que no final da sua carreira ele foi realmente abandonado, ele foi deixado de lado por alguns dos seus colegas, dos seus amigos de ministério, mas a convicção que ele tinha, a convicção que ele tinha é de que o Senhor não o abandonara. Então era essa a maior convicção que o apóstolo Paulo tinha. No terceiro subtópico, do tópico 3, fala do triunfo escatológico. Eu destaquei aqui, apesar de sentir-se abandonado por seus companheiros, Paulo estava firme na sua fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia, ao Senhor Jesus Cristo. Ele o havia assistido, fortalecido e livrado da boca do leão. Então essas são as declarações finais aqui do apóstolo Paulo, quando fala do triunfo escatológico, porque a esperança que ele tinha em relação às coisas que viriam a acontecer, nada do que aconteceu anteriormente puderam abalar. Mesmo ele tendo sido abandonado, mesmo ele tendo sido chicoteado, mesmo ele tendo sido cuspido, mesmo ele tendo sido desprezado, mesmo ele tendo sido rejeitado pelos seus próprios irmãos dentro da comunidade judaica, ele não desistiu e ele permaneceu firme na sua fé. A nossa conclusão vai dizer assim, Paulo teve Timóteo como fiel cooperador, pronto tanto para assisti-lo pessoalmente como para cumprir missões distantes, quando designado. Que o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão humilde em nossas igrejas locais, ao lado de nossos líderes, ou onde quer que ele nos envie, sempre sob a autoridade da nossa liderança. Enfatize isso aqui com o seu aluno, com o seu jovem aí, que é muito importante ele estar debaixo de uma autoridade, estar debaixo da bênção dos seus líderes. Querido professor, querida professora, eu quero aqui me despedir, desejando que Deus o abençoe grandiosamente e até o nosso próximo encontro.